Por muito tempo, a única coisa que me importava era o dinheiro do meu marido. Não me interessava se ele estava com outra mulher, enquanto ele desse tudo para os meus filhos e eu vivesse bem. Me sentia tranquila. Mas nem sempre foi assim. Me chamo Laura, e essa história marcou a minha vida. Nasci e cresci em um povoado onde as famílias se conheciam há anos e onde ainda pesava muito o que as pessoas diziam. Casei aos 18 anos porque já estava grávida. Não foi planejado e também não foi fácil. Meus pais ficaram muito bravos, mas no fim decidiram que o melhor era eu me casar com o pai do bebê. A reputação de uma família podia desmoronar por causa de algo assim, ainda mais quando você é mulher. O rapaz não era ruim e se chama Osvaldo. Ele trabalhava com o pai, dizia que me amava e meus pais não viram problema. Na verdade, diziam até que eu tinha dado sorte. Em menos de um ano já estávamos morando em uma casa que ele mesmo reformou com a ajuda da família. Eles tinham muito gado e várias terras fruto de herança. Quando meu filho completou 2 anos, eu já estava grávida de novo. Agora era uma menina. Até esse momento, nada era fora do comum para um casamento no interior. Às vezes havia discussões, ou me sentia sozinha, porém são coisas normais de um relacionamento. Teve vezes em que fui para a casa dos meus pais, mas eles me aconselhavam a voltar para o meu marido. Diziam que essas coisas aconteciam e que a mulher tinha que aguentar, que o casamento era na alegria e na tristeza. Eu os ouvia com os olhos cheios de lágrimas, mas eles sempre davam de exemplo minhas tias. Mulheres que também se casaram jovens e que continuavam com seus maridos, mesmo vivendo em silêncio ou sendo visível que já não eram felizes. Diziam que era o certo, que era o que deveria ser feito, e eu acreditava. Com o tempo fui me acostumando. Repetia para mim mesma que estava tudo bem, que nem todos os dias seriam bons e que o mais importante era que meus filhos tivessem uma família unida. Teve uma época em que tudo desabou. Já fazia alguns anos que eu estava casada e mesmo que não fosse perfeito, eu tinha aprendido a aceitar minha vida como ela era. Mas tem coisas que a gente nunca espera, mesmo quando estão ali, mesmo quando os sinais são claros. Uma manhã, enquanto lavava a roupa do Osvaldo, encontrei um bilhete no bolso da calça. Abri sem pensar muito, e era uma letra feminina muito bonita. Dizia algo curto. Senti como se alguém tivesse jogado água fria em mim. Fiquei um tempo olhando para aquele papel sem saber o que fazer. Não disse nada. Deixei todas as roupas de molho, limpei as mãos no avental e fui me sentar num canto da cozinha. Não chorei de imediato. Foi como se meu corpo não entendesse o que estava acontecendo. Mas depois tudo veio de uma vez. Chorei sem fazer barulho porque meus filhos estavam no quarto. Queria que o mundo me engolisse e que tudo acabasse ali. Pensava em muitas coisas, mas o que mais doía era imaginá-lo com outra mulher. Isso partia minha alma. Quando ele chegou naquela noite, eu não aguentei. Então mostrei o bilhete e perguntei o que era aquilo. No começo ele disse que não sabia do que eu estava falando, que talvez alguém tivesse colocado no bolso dele. Negou várias vezes, mas dava para ver que nem conseguia me olhar nos olhos. No fim, se ajoelhou na minha frente, colocou as mãos nas minhas pernas e disse que não tinha acontecido nada, que só conversavam e que era ela quem o procurava. Jurou pelos nossos filhos que não tinha passado disso, que não me desrespeitou e que estava arrependido. Disse que não queria me perder e eu o perdoei. Perdoei porque minhas mãos tremiam e meu coração batia tão forte que eu não conseguia pensar com clareza. E porque também senti medo. Medo de ficar sozinha, de meus filhos crescerem sem pai, de ser a mulher separada do povoado. No começo era difícil olhar para ele. Eu me sentia estranha, como se tudo o que ele fazia fosse uma encenação. Ele passou a me tratar bem, bem até demais.
Agora me ajudava com as crianças, porém isso me fazia se sentir pior, porque percebia que o estava perdoando sem ter me curado. Quando contei para minha mãe, fiz isso esperando um pouco de apoio, uma palavra que me fizesse sentir menos culpada. Mas ela só me disse que eu tinha feito bem, que precisava pensar nos meus filhos, que a outra mulher não era nada e que quem estava na casa era eu. Deixou claro que o homem pode errar, mas que uma esposa deve cuidar do que é seu. Fiquei em silêncio, pois essa resposta doeu mais do que imaginei. Senti que o que eu sentia não importava. Só importava o que os outros pensariam de mim sendo divorciada. Fiquei sozinha de novo nos meus pensamentos, com minha tristeza bem guardada, fazendo o que todas as mulheres que conheci fizeram antes de mim. Aguentar. Porque era isso que se esperava. Porque foi isso que me ensinaram. A segunda vez que soube que Osvaldo me traiu foi quase 2 anos depois da primeira. Eu tinha me tornado mais calada e ele mais confiante. O que mais doeu foi que dessa vez não era qualquer mulher, era a filha de um senhor que comprava gado e com quem o pai dele tinha negócios há anos. Ela morava em uma comunidade vizinha, então era fácil para ele sumir por algumas horas sem levantar suspeitas. Fiquei sabendo por uma amiga que conhecia uma senhora de lá e o boato chegou até mim. Lembro que me sentei na cama sem dizer nada. Senti mais raiva do que tristeza. Quando o confrontei, ele negou tudo. Nem se esforçou para parecer convincente, só disse que as pessoas inventavam muita coisa. Mas o problema agora foi a feição dele. Agora era como se não se importasse, como se já soubesse que eu não ia deixá-lo. E essa era a verdade. Eu não o deixei. Não porque não quisesse, mas porque me sentia presa. Toda a minha família dizia que isso era normal, que o dever da mulher era ficar. Fora que eu não tinha para onde ir, já que meus pais jamais me apoiariam se eu fosse embora. Foi um processo lento e doloroso, mas dessa vez eu não quis discutir. Simplesmente parei de falar com ele além do necessário. Passei a dormir com meus filhos, acordava cedo, preparava o café da manhã, os levava à escola, voltava para casa e me trancava para limpar. Um dia disse a ele que precisávamos contratar uma moça para ajudar na limpeza. Disse que não dava conta sozinha, que alguém precisava lavar as roupas. E foi assim que contratamos uma senhora que vinha 2 vezes por semana. Eu já não queria tocar nas roupas dele nem nas coisas dele. Às vezes chorava quando estava sozinha com meus filhos. Me sentia vazia, sim, mas nesse período só me concentrei neles. Repetia para mim mesma que não precisava me aproximar dele, que enquanto ele me desse o necessário para os meninos, tudo estava bem. Com o tempo fui ficando mais fria e passei a pedir dinheiro. Dizia que era para a roupa, para a casa, e às vezes nem explicava. Ele apenas dava. Nunca perguntava para quê, e acho que era a forma dele compensar o que fazia. E eu comecei a ver assim também, como uma troca. Se ele não ia me dar amor, ao menos que me desse algo que eu pudesse usar a meu favor. Com o passar dos meses, fui me convencendo de que essa era a única forma de tirar algo de tudo isso. Comecei a guardar dinheiro. Pensei que talvez um dia eu pudesse meter o pé com meus filhos. Começou como um pensamento pequeno, mas fui repetindo cada vez mais. Às vezes eu me deitava, fechava os olhos e imaginava uma casa em outro lugar, uma escola nova ou uma vida diferente. Não sabia como ia conseguir, mas a ideia de fugir se tornou a única coisa que me dava paz. Porque o resto já não fazia sentido, e isso doía mais do que qualquer traição. Depois de quase 7 anos de casados, éramos como 2 estranhos vivendo sob o mesmo teto. Me acostumei a fazer as coisas sozinha. Aprendi a viver sem depender do que ele fazia ou deixava de fazer. Comecei a me cuidar mais, não por ele, mas por mim. Me maquiava um pouco e usava meus vestidos mais bonitos.
E quando havia festas de aniversário ou reuniões com outras mães, eu ia com meus filhos e me sentia bem. Passei a aproveitar esses pequenos momentos. Minha casa estava sempre limpa, meus filhos bem vestidos, com as mochilas prontas e o lanche feito desde cedo. Eu me focava nisso, no que eu podia controlar. E no fim do dia eu gostava daquela vida. Gostava de me olhar no espelho e sentir que não tinha me deixado cair. Embora por dentro eu tivesse feridas, eu seguia em frente. Por favor, só espero que me entendam. Já não me importava se o Osvaldo estava com outra. Na verdade, era algo em que eu nem pensava mais. Ele sempre tomava cuidado para que não fosse com mulheres da nossa área. Sempre procurava em outros lugares, em outros sítios ou povoados mais distantes. Sempre disfarçando que na nossa casa tudo estava bem. E isso até me era conveniente, porque eu também não queria saber de nada. Mas às vezes ele se irritava e dizia que eu nem olhava mais para ele, que parecia que eu não me importava. Mas eu não respondia e seguia com minha rotina. Tínhamos nos acostumado com isso, a viver sem nos cruzar demais. Nas refeições com a família, sentávamos juntos, falávamos sobre as crianças e, ao voltar, cada um ia para o seu espaço. Cada um com seu silêncio. Eu sabia que o povo espalhava boatos sobre nós, mas não dei muita importância. Nunca gritamos um com o outro nem fizemos escândalos. Era como um acordo silencioso. Ele colocava dinheiro e eu cuidava da casa. Ele vivia a vida dele e eu vivia a minha. Mas tudo mudou quando uma das mulheres dele começou a fazer bruxaria contra nós. Era uma manhã como qualquer outra. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi a senhora da limpeza me chamar lá de fora. A voz dela soava como se estivesse preocupada. Fui até a porta dos fundos e a vi parada ao lado de um dos cantos do muro que cerca a casa. Ela segurava a vassoura e estava com uma expressão de nojo. Disse que enquanto varria viu algo que não quis tocar, mas que eu precisava ver com meus próprios olhos. Me aproximei devagar e vi que no canto junto ao muro havia um tipo de saco plástico preto. Estava meio aberto, como se alguém o tivesse jogado ali de qualquer jeito. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Jesus Cristo, era horrível. Cheirava pior que carne podre. Quando olhei melhor, vi que dentro do saco havia algo escuro e peludo. Tudo cercado por um líquido grosso e pegajoso que escorria por uma das bordas. Achei que fosse um animal, talvez um gato ou um gambá. Estava colocado exatamente naquele canto, como se alguém tivesse ido lá deixar de propósito. Tapei a boca com a mão e recuei. Pedi à senhora que, pelo amor de Deus, levasse aquilo para longe, ou que enterrasse em um lugar que não atrapalhasse. Ela pegou a pá do jardim, recolheu com cuidado, levou até o terreno baldio atrás da casa e não disse mais nada enquanto trabalhava. Voltei para a cozinha, mas meu estômago estava embrulhado. Não sabia por quê, mas aquele achado me deixou nervosa. Quando terminou de limpar, já quase indo embora, ela me olhou séria e disse que aquele tipo de coisa não aparecia sozinha. Falou que alguém tinha jogado aquele saco de propósito. Aquilo era bruxaria e eu tinha que tomar cuidado. Ela me confessou que há gente ruim que, quando não pode te machucar de frente, busca outras formas. Que a gente nunca sabe quem está desejando o nosso pior. Não soube o que responder, só a ouvi e a senti. Fechei a porta e fiquei um tempo em silêncio. Pensei que talvez ela estivesse exagerando, que fosse só um animal que um idiota jogou dentro de casa. Mas naquela noite não consegui dormir tranquila. Senti um vazio estranho, e por mais que eu tentasse não pensar, as palavras da senhora ficavam ecoando na minha cabeça. Os dias seguintes foram diferentes. Não aconteceu nada muito evidente no começo, mas eu comecei a sentir coisas estranhas. A primeira coisa foi o cheiro. Era como se aquela peste tivesse ficado comigo,
Não era forte, mas estava na roupa, no ar da cozinha e até na comida recém-preparada. Mesmo quando eu limpava toda a casa, esfregando com água quente e sabão, depois de um tempo o cheiro parecia voltar. Sentia na minha pele como se tivesse grudado e não quisesse sair. Achei que fosse só o trauma, que minha mente estava sugestionada, mas com o passar dos dias percebi que aquilo não era a única coisa estranha. Minha filha começou a se comportar diferente. Sempre fomos muito unidas. Eu fazia questão de passar tempo com ela, de brincar e de dar atenção. Ela era uma menina doce, muito apegada a mim, mas de repente começou a se afastar. Não queria que eu a tocasse e não me procurava como antes. Parecia que não gostava de mim, ou não queria estar perto de mim. Eu ficava em silêncio quando ela dizia que não me queria por perto. Não entendia de onde vinha tudo aquilo. Comecei a observá-la mais e vi que ela se irritava com tudo. Chorava por coisas pequenas, como um pente que caiu no chão ou por não encontrar uma boneca. Tentava conversar com ela, mas ela se fechava, virava o rosto ou simplesmente me ignorava. Isso me doía, mais do que eu imaginava. Teve um dia que, sem motivo, ela me jogou uma xícara. Não com força, mas o suficiente para que se quebrasse ao cair no chão. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela e depois começou a chorar como se nem soubesse por que tinha feito aquilo. Abracei ela, mas ela me empurrou. Fiquei ali sentada com os pedaços da xícara ao redor e um nó no estômago. Ela era só uma criança, não tinha por que agir assim. Com o tempo as coisas não melhoraram e comecei a me sentir mal fisicamente. Primeiro foram tonturas leves que vinham de repente. Eram momentos curtos, mas me deixavam sem forças. Às vezes eu estava varrendo ou cozinhando e de repente tudo ficava turvo por alguns segundos, como se tivesse desligado meu disjuntor de repente. Também comecei a sentir náuseas. Não era sempre, mas vinham de repente e me faziam parar o que eu estivesse fazendo. Às vezes eu tinha que sair e me sentar no quintal porque sentia que não conseguia respirar direito. Media minha pressão, mas tudo parecia normal. Eu não estava doente, e isso era o mais estranho, porque era uma sensação física real, mas que sumia tão rápido quanto vinha. Um dia aproveitei que a senhora da limpeza estava em casa e contei o que estava acontecendo comigo. Falei do cheiro que não ia embora, das tonturas e da sensação estranha no corpo. Ela me ouviu e, no fim, só disse que tudo aquilo tinha a ver com o que tinham jogado em casa. Comentou que era muito provável que alguém estivesse tentando me fazer mal com bruxaria. Disse que quando uma pessoa quer atingir outra, muitas vezes usa animais ou coisas podres para colocar energia ruim. Fiquei com aquele comentário martelando na cabeça o dia todo. À noite contei para minha mãe. Ela não é muito supersticiosa, mas quando ouviu o que estava acontecendo, não duvidou. Disse que aquilo era um trabalho que alguém tinha feito contra mim. Provavelmente por inveja. Nem todo mundo aguenta ver uma mulher se mantendo firme, seguindo em frente apesar dos problemas. Ela falou com tanta certeza que eu fiquei ainda mais nervosa. Tanto a senhora quanto minha mãe disseram a mesma coisa. O melhor era procurar alguém que soubesse fazer uma limpeza espiritual. Disseram que havia uma pessoa não muito longe dali. Por algum motivo, algo dentro de mim dizia que era uma das mulheres do meu marido. Não me perguntem por quê, mas eu senti isso. Não fui ver o curandeiro de imediato e deixei passar como se não fosse tão urgente. Ficava me repetindo que talvez as coisas se acalmassem sozinhas, que eu só precisava descansar e não pensar tanto. Essas coisas de curandeiro pareciam coisa de gente desesperada. Durante esses dias, tentei manter a rotina o mais normal possível. Limpava, cozinhava e levava as crianças para a escola. Mas por dentro algo não me deixava em paz. Foi então que comecei a notar mais uma coisa.
meu filho começou a fazer xixi na cama. Ele nunca tinha feito isso, nem quando era pequeno. Ele sempre foi um menino muito tranquilo, seguro de si, mas de repente começou a acordar com o lençol ensopado. Ele não me contava, e eu só percebia quando ia arrumar a cama pela manhã. Perguntava se ele estava bem, se tinha tido algum pesadelo, mas ele só me olhava e dava de ombros. Não sabia o que dizer, e isso me assustava mais ainda, porque parecia que nem ele entendia o que estava acontecendo. Um dia, saindo de uma reunião na escola, eu vinha dirigindo com os pequenos no carro. Era uma tarde tranquila, o sol estava se pondo e a estrada, por um milagre, estava livre. Estávamos ouvindo uma música baixinha, quando de repente senti como uma ideia rápida atravessou a minha mente. Senti vontade de girar o volante com força, sair da estrada e deixar que tudo acabasse. Foi uma sensação tão intensa que me fez apertar o volante com força. Fiquei tão assustada que encostei o carro imediatamente. Parei no acostamento, puxei o freio de mão e respirei fundo várias vezes. As crianças me perguntaram se estava tudo bem, e eu disse que sim, que só precisava descansar um minuto. Mas por dentro eu tremia. Não sabia de onde tinha vindo aquele impulso, já que nunca havia sentido algo assim. Naquele mesmo dia, comecei a observar mais o Osvaldo. Não conversávamos muito, mas agora eu o olhava de outro jeito. Ele parecia mais cansado, e não era apenas por causa da idade. Notei que ele tinha um tique, algo que nunca tivera antes. Movia a cabeça levemente, como se a inclinasse para o lado por um segundo e depois voltasse ao normal. Seus olhos também ficavam piscando sozinhos de forma estranha. Também percebi que quando entrava na cozinha, ele parecia confuso, como se não soubesse o que estava acontecendo. Às vezes ficava parado olhando as coisas, sem se mover, como se estivesse perdido. Em uma ocasião não aguentei e perguntei se estava tudo bem. Ele me olhou como se não entendesse completamente a pergunta e disse que sim, mas a voz dele soava distante, como se fosse automático. E o mais estranho foi o olhar. Estava vazio. Não era raiva nem tristeza. Era como se ele estivesse desconectado de tudo, ou como se já não estivesse completamente ali. E isso me gelou mais do que qualquer outra coisa, porque pela primeira vez senti que o que estava acontecendo naquela casa estava nos atingindo a todos. Antes de decidir ir ao curandeiro, eu já tinha tentado tudo o que estava ao meu alcance. Pedi a Deus que me ajudasse, que protegesse meus filhos e que tirasse da minha casa tudo de ruim que pudesse ter entrado. Às vezes eu acordava no meio da noite só para rezar de novo. Sentia que com cada oração tirava um pouco do medo, mas ao mesmo tempo percebia que nada mudava. No fundo, tinha a esperança de que rezando o suficiente, tudo se ajeitaria. Mas os dias passavam e tudo só piorava. Foi minha mãe quem insistiu para que eu fosse ao curandeiro, porque ela também estava preocupada. Havia notado meu aspecto, minhas olheiras e meu cansaço. Então, numa manhã, fomos juntas. Deixei as crianças com uma vizinha e entrei com ela no carro. Não falamos muito durante o trajeto, apenas segurei sua mão por um momento quando passamos em frente à igreja e disse que esperava que tudo aquilo tivesse uma solução. O curandeiro era um homem de uns 60 anos que vivia num sítio pequeno com a filha. A casa era simples, daquelas que cheiram a terra e plantas. Ele nos disse que via uma energia escura vinda diretamente do meu marido e que essa energia tinha entrado em nossa casa por meio dele. E não era porque ele quisesse nos fazer mal, mas porque alguém o estava trabalhando. Uma mulher de uns 40 anos que parecia ter uma filha. Essa moça, segundo ele, tinha um laço com meu marido. Algo pessoal. Disse que tudo começou como um capricho, mas que se tornou algo mais sério. Ela queria manipulá-lo, tirar dinheiro dele, e não só isso, queriam que ele deixasse a mim e aos meus filhos.
que fosse embora com essa outra mulher e começasse uma nova vida. Afirmou que o mais afetado era ele e que estava mentalmente muito frágil. Tudo o que eu via no comportamento dele estava relacionado a isso. Ele me aconselhou a me aproximar, tentar conversar, fazer com que ele reconhecesse que havia algo errado. Mas eu me senti com raiva ao ouvir aquilo. Depois de tudo o que ele tinha feito comigo, eu é que deveria procurá-lo e ajudá-lo a sair daquilo? Fiquei calada, mas por dentro fervia. Quando o Senhor terminou de falar, senti como se tudo dentro de mim se encaixasse. Não porque aquilo me acalmasse, mas porque finalmente eu entendia o que estava acontecendo. Olhei diretamente para ele e disse que eu não tinha ido ali em busca de ajuda para o meu marido, que não me interessava protegê-lo, e se ele estava assim era porque tinha procurado por isso. Pedi que se ele pudesse fazer algo, que fosse por mim e pelos meus filhos, e nada mais. Minha mãe me olhou espantada. Não disse nada em voz alta, mas dava para ver na expressão dela. Esperava que eu pedisse algo também por Osvaldo, mas eu não pedi. E não pediria. O senhor, embora também parecesse um pouco surpreso, apenas concordou. Disse que entendia, que nem todos queriam a mesma coisa. Explicou que precisaríamos voltar no dia seguinte. Ele prepararia alguns amuletos e os rituais necessários para mim e para as crianças. Precisaria de tempo para que tudo desse certo. Nos despedimos e saímos dali em silêncio. O caminho de volta foi tenso. Seguíamos por uma estrada de terra, sem muitas casas por perto. Mal havíamos começado a voltar quando minha mãe começou a falar. Disse que entendia, mas que eu não podia deixar meu marido daquele jeito, que ele era o pai dos meus filhos, que ele estava doente, manipulado e confuso. Tentei respirar, manter o controle, mas as palavras dela me machucavam. Até que não aguentei mais, encostei o carro e desliguei o motor. Perguntei a ela como era possível que estivesse defendendo tanto o meu marido, se foi ele quem estragou tudo. Por culpa dele, estávamos assim. Minha filha não queria me ver, meu filho se urinava até acordado e eu mal conseguia mensurar o tanto de cabelo que havia perdido. Gritei que parecia que ela amava mais ele do que a própria filha. Joguei na cara dela coisas que tinha guardado por anos. Disse que ela nunca esteve realmente ao meu lado, que sempre me pedia para ser a esposa perfeita e que agora que eu tomava uma decisão, ela também me julgava. Comecei a chorar e disse que dessa vez era a minha decisão, que eu ia proteger meus filhos. Se ela não podia respeitar isso, que descesse do carro, ali mesmo. Falei quebrada por dentro, mas tão segura, que ela não me respondeu, apenas me olhou com os olhos cheios de tristeza. Ao chegarmos em casa, antes de descer, ela me olhou de novo e disse em voz baixa que me amava muito e que estaria comigo. Mesmo sem entender tudo, ela me apoiaria. Eu estava decidida com o que havia dito. Meus filhos e eu não íamos mais carregar o peso do que outros haviam provocado. Nos dias seguintes, tentei seguir à risca tudo o que o Senhor orientou. Coloquei os amuletos nos meus filhos, um no pescoço e outro escondido na mochila do mais velho. Dei banho neles com a água que ele nos deu, uma mistura com um cheiro forte, parecido com incenso. Antes de dormir, fazia as orações que me ensinaram, bem devagar e com fé, embora às vezes sentisse que as palavras saíam mais por obrigação do que por esperança. Mas enquanto eu fazia tudo isso, meu marido parecia se desfazer um pouco mais a cada dia. Às vezes eu o encontrava sentado na rede do quintal, em completo silêncio, com o olhar fixo na parede ou no pé de árvore seca lá no fundo, como se esperasse por algo que nunca vinha. Outras vezes se trancava no banheiro por muito tempo. Não se ouvia água, só murmúrios, como se falasse com alguém. Numa madrugada quase às 3 da manhã, acordei ao ouvir um som estranho. Levantei sem fazer barulho e fui até o quarto dos fundos. De lá ouvi. Ele estava chorando. Não alto,
não como quem quer chamar atenção, mas baixinho, com o peito apertado. Era um choro contido, quase sufocado. E embora meus filhos dormissem sem perceber nada, fiquei um tempo na porta ouvindo, sem ter coragem de entrar. Não sabia se entrava, se o abraçava ou se simplesmente seguia meu caminho. No fim, fui embora sem fazer barulho. Já não era meu lugar consolá-lo. Comecei a notar outras coisas também. No chuveiro, como eu disse, meu cabelo caía demais. A cada banho ficavam tufos de cabelo no ralo. Não sabia se era o estresse, o medo ou outra coisa. E meu marido, que chegava cada vez mais tarde, não dizia uma palavra ao entrar, apenas ia direto para o quarto e fechava a porta. Eu não perguntava nada, para mim tudo aquilo era uma libertação. Vê-lo assim, isolado, desorganizado, me fazia sentir que finalmente as coisas estavam se separando como deviam. Que ele estava pagando de algum modo por tudo o que nos fez. Mas também é verdade que a sensação dentro de casa estava mais pesada. Às vezes, quando eu estava sozinha, ouvia portas batendo com força. Eu me aproximava para ver e não havia ninguém. Em outras ocasiões, ouvia barulhos nos quartos, como se estivessem movendo móveis ou arrastando algo. Uma vez pensei que uma das crianças tinha saído da cama, mas estavam dormindo. Fiquei parada no corredor, sem me mexer, com a pele arrepiada. Contei isso ao curandeiro e ele me disse que era normal. Os amuletos que ele me deu protegiam, mas que a energia bloqueada não desaparecia. Ela precisava se manifestar em algum lugar. Que quanto mais forte fosse o mal que queriam fazer, mais se sentiria quando fosse empurrado para fora. Ele me disse para não ter medo, que tudo aquilo fazia parte do processo. Mas por dentro, eu sentia que algo estava se quebrando, como se a própria casa estivesse se rearranjando. E embora eu tentasse não me assustar, havia noites em que era difícil fechar os olhos. Porque eu sabia que mesmo protegida, ainda estávamos vivendo dentro de todo aquele peso que ainda não tinha ido embora. As coisas começaram a sair do controle quando meu marido começou a ter delírios. No início ele falava coisas que eu não levei muito a sério. Dizia coisas como que a menina escondia suas chaves ou que o menino gritava com ele quando passava pelo corredor. Eu ficava calada porque sabia que aquilo não era verdade. Meus filhos não faziam essas coisas. Minha filha pequena até falava com ele, mas o menino sempre o evitava. Mas ele insistia, se irritava, falava com eles de forma grosseira. Uma vez até levantou a voz e os repreendeu por uma travessura que ninguém fez. Tive que intervir para defendê-los. Disse que não era justo, que ele estava inventando coisas e que os deixasse em paz. No começo pensei que fosse estresse, que era coisa de uma mente cansada, mas cada vez eu o via mais confuso e alterado. Ficava parado olhando pela janela como se visse algo, ou se trancava no quarto por horas. Só trocávamos olhares quando nos cruzávamos no corredor. Eu já não sentia medo por mim. O que me preocupava eram meus filhos. Comecei a pensar que eles estavam realmente em risco. Numa madrugada, ele entrou no meu quarto como um louco, abriu a porta com força e me acordou num salto. Estava agitado, com o rosto transtornado. Me perguntou por que eu entrei no quarto dele e por que tentei acordá-lo. Dizia que me tinha visto parada ao lado da cama. Estava certo de que era eu, mas eu estava dormindo com meus filhos. Respondi que não era verdade, que não o tinha visto a noite toda. Olhei bem para ele e o vi à beira do colapso. Estava suando, com as mãos tremendo e o olhar perdido. Quis acalmá-lo e falei com suavidade. Disse que talvez tivesse tido um pesadelo, que voltasse a se deitar. Por fora tentei parecer tranquila, mas por dentro estava tremendo. Já não era só desconforto, agora era terror. Algo em seu jeito de se mover, no tom de voz, no modo como me olhava, me dizia que ele já não estava em seu juízo perfeito.
Na minha cabeça, meus filhos e eu podíamos acabar envolvidos em algo muito mais grave. Naquela madrugada, fiquei sentada ao lado dos meus filhos, observando e pensando no que mais poderia acontecer. E entendi que já não se tratava de suportar, porque eu já não sabia quem era o homem que dormia no outro quarto, muito menos o que tinha se apossado dele. Uma tarde, enquanto eu dava comida às crianças, um dos nossos compadres chegou em casa, bateu na porta com força, e quando abri, o vi alterado. Me perguntou se eu já sabia o que tinha acontecido. Disse que não sabia de nada. Então ele soltou a notícia de que Osvaldo tinha brigado com um de seus funcionários. Fiquei em silêncio, com a colher na mão, sem conseguir processar. Segundo o compadre, meu marido estava convencido de que o rapaz o estava seguindo. Dizia que ele não parava de encará-lo, que o espiava e que tinha algo contra ele. Mas ninguém tinha visto nada estranho. O funcionário só estava cumprindo suas tarefas e era um dos mais tranquilos funcionários. Foi um ataque sem sentido, e nisso as pessoas começaram a dizer que Osvaldo estava perdendo a cabeça, que algo sério estava acontecendo com ele. Foi aí que os pais dele colocaram o bico no meio. Meus sogros vieram à casa no dia seguinte e disseram que já não podiam ignorar o que estava acontecendo, que não era normal o que seu filho estava vivendo. Segundo eles, ele precisava de ajuda urgente. Mas não falaram em médicos ou hospitais. Disseram que iriam levá-lo a um pai de santo que conheciam há anos numa comunidade mais afastada, quase na serra. Disseram que esse homem era muito bom, que já tinha ajudado pessoas que mudaram de comportamento de um dia para o outro. Eu não discuti e não me opus, já que pouco entendia. Naquele dia fiquei em casa porque precisava cuidar dos meus filhos e não poderia deixá-los sozinhos. E era verdade, mas também era uma desculpa porque eu não queria ir. Não queria estar perto dele. Para mim, aquele laço já não existia. Tudo o que tínhamos se desfez há muito tempo, e agora, com tudo o que estava acontecendo, me sentia mais distante do que nunca. Era como viver com um desconhecido. Isso não agradou a eles, e a família do Osvaldo começou a me criticar. Diziam que como era possível eu não acompanhar meu marido, que era meu dever apoiá-lo. Diziam que eu era uma má esposa, eu estava deixando sozinho justo quando mais precisava de mim. Mas isso já entrava por um ouvido e saía por outro. Para eles era fácil opinar, mas não tinham vivido o que eu vivi. Não viram minha filha chorar à noite, ou meu filho tremer quando o pai levantava a voz. Não sentiam o peso do ambiente da casa, nem os barulhos estranhos que não tinham explicação. Não era abandono, era sobrevivência, e se eles não entendiam isso, que fossem plantar banana. Enquanto meu marido estava com os pais dele e o pai de santo, eu fiquei em casa com as crianças. Ele já não dormia conosco fazia tempo, então as noites eram mais tranquilas, em aparência. Mas o que começou a acontecer durante esse período foi tudo, menos tranquilidade. Nas madrugadas ouvia-se barulhos estranhos por toda a casa, como se ele estivesse lá, andando de um lado para o outro, mesmo eu sabendo que ele estava com sua família. Mais de uma vez ouvi o choro abafado de um homem no quarto dos fundos, o quarto onde ele costumava dormir. Outras vezes sentia claramente alguém caminhando devagar pelo corredor e até escutava algo pesado sendo arrastado pelo chão, como se fizessem de propósito para eu não poder ignorar. Sim, eu sentia medo, muito medo, mas repetia para mim mesma as palavras do curandeiro que me atendeu. Ele me disse para não ter medo, que tudo aquilo era energia, que o que tentou entrar na casa precisava sair de algum jeito. Eu me agarrava a isso, a acreditar que era só um eco, um reflexo do que já não deveria estar ali. Me cobria até a cabeça, com os filhos ao lado, e ficava quieta esperando tudo passar. Mas houve uma noite em particular que nunca vou esquecer. Eram cerca de 3 da manhã, quando senti alguém me tocar suavemente no braço. Era minha filha, com os olhos abertos, assustada,
e ela sussurrou que alguém estava batendo na porta. Me levantei, confusa, e então ouvi. Alguém batia na porta do quarto. Primeiro eram batidas como se não quisessem incomodar, mas em questão de segundos ficaram mais fortes, como se alguém estivesse esmurrando a porta para entrar à força. As crianças se agarraram a mim, e a primeira coisa que fiz foi abraçá-las. O coração batia forte e, por mais que eu tentasse manter a calma, minhas mãos tremiam. As batidas continuaram, uma atrás da outra, cada vez mais desesperadas, até que de repente a porta se escancarou. Bateu na parede com uma força que ecoou pela casa inteira. Corri até ela e não havia ninguém. Nem uma sombra, nem um som. Fiquei paralisada. As crianças choravam sem parar. Senti um medo tão profundo que a única coisa que pude fazer foi pegar o telefone e ligar para minha mãe. Disse que não podia mais ficar ali, que ia para a casa dela e que me esperasse acordada. Naquela noite peguei meus filhos e fomos embora. Fechei a porta, mas dentro de mim sentia que algo, mesmo sem forma, já tinha entrado naquela casa. E agora a única coisa que eu podia fazer era proteger meus filhos com tudo o que tivesse. Com o tempo, soube que meu marido tentou seguir em frente. Depois do que aconteceu na casa e do tempo que passou com o pai de santo que seus pais levaram, ele começou a mudar. Diziam que ele parecia mais calmo, mais centrado. Começou a trabalhar de novo, aos poucos. Alguns até diziam que ele já estava como antes, que falava bem, que cumprimentava as pessoas. E embora isso parecesse uma boa notícia, eu não fui vê-lo nem uma única vez. O pessoal da comunidade logo começou a comentar. Diziam que eu era uma péssima esposa, que fiquei com ele enquanto me dava dinheiro, e que agora que ele estava mal, simplesmente o abandonei. Alguns afirmavam que eu vivia muito bem, que nunca me faltou nada, que ele sempre cuidou de mim, mas o que eles não sabiam é que o dinheiro não cura tudo. A que mais falava mal de mim era minha sogra. Dizia que como era possível eu tê-lo deixado sozinho em um momento tão difícil, que eu era uma má esposa e que não tinha coração. Mas eu não respondia. Não tinha nada a provar. Não me doía não estar com ele. Fiquei na casa da minha mãe, embora às vezes ela, com palavras suaves, tentasse me fazer pensar em voltar para ele. Mas pouco tempo depois ela parou de insistir e entendeu que eu não ia mudar de ideia. Em vez disso, começou a me apoiar. Me ensinou algumas receitas e juntas começamos a fazer salgadinhos de festas congelados e outras comidas para vender. Eu cuidava da preparação, da embalagem e saía para vendê-los à tarde. Aos poucos fui conseguindo ganhar algum dinheiro. Durante esse período de calma relativa, comecei a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos comuns, eram sonhos pesados, como se meu corpo ficasse preso dentro deles. Em todos aparecia uma sombra preta e mais alta que qualquer pessoa. Tinha um manto escuro que cobria todo o corpo e carregava uma pá nas mãos. Me seguia e sempre estava a alguns passos atrás de mim. Às vezes vinha acompanhada de outra figura, menor, mas igualmente escura, como um anjo com as asas sujas e a cabeça abaixada. Não falavam, não faziam barulho, apenas me seguiam, sempre em silêncio. Eu tentava não dar atenção, mas às vezes era muito difícil. Acordava com o coração acelerado e as mãos frias. Fui até o curandeiro e contei o que estava acontecendo. Ele me disse que isso era normal, que era a última tentativa da feitiçaria de entrar em mim. Que como não encontrava mais forma de fazê-lo, aparecia nos sonhos. Falou que eu não precisava ter medo, era só resistir. Que eu estava protegida. Desde então, quando esses sonhos voltavam, eu fechava os olhos e repetia para mim mesma que estava nas mãos de Deus, que nada nem ninguém podia me tocar agora. Me agarrava a essa fé como se fosse a única coisa firme que me restava. E talvez fosse mesmo, porque mesmo com tudo o que vivi, eu sabia que seguir em frente com meus filhos era o que realmente importava.
Meu marido nunca deixou de enviar dinheiro para os filhos. A cada quinzena, sem falhar, mandava o que precisávamos. Nunca tivemos que pedir mais. Eu cuidava da comida, da escola, do básico, e com o que ganhava vendendo salgados e pratos feitos nos fins de semana, conseguia complementar sem problema. Vivíamos tranquilas na casa da minha mãe, com o necessário e com mais paz do que tivemos em anos. Mas como tudo neste povoado, as notícias correm rápido. Não passou nem um ano e já me contaram que ele tinha colocado outra mulher dentro de casa. Uma mulher mais jovem, diziam. Eu não liguei e não senti ciúme nem raiva. A única coisa que fiz foi ligar para ele uma única vez e disse bem claro que podia estar com quem quisesse, mas que não permitisse que nenhuma mulher se metesse comigo nem com meus filhos. Lembrei a ele do que havia acontecido e disse que eu sabia muito bem que uma das mulheres dele fez feitiçaria contra nós. Ele também sabia, mesmo que fingisse que não, e que não ousasse ignorar isso. Ele não respondeu nada, apenas ficou em silêncio, não discutiu e não negou nada. O mais curioso de tudo foi a reação do povo. Quase ninguém falou mal dele. Diziam até que se eu já não queria mais estar com ele, era lógico que ele buscasse uma nova vida. Justificavam como se nada tivesse acontecido, como se a culpa fosse sempre minha. Diziam que ele era um bom homem, que sempre cuidou de mim. Falavam apenas de fora, do conforto da ignorância de quem nunca viveu o que acontecia entre aquelas paredes. Mas eu não me defendi porque pela primeira vez em muito tempo eu estava em paz. Já não dependia de ninguém. Me sentia livre com o dinheiro que consegui economizar graças ao meu trabalho e ao que meu marido ainda enviava para os filhos. Tomei a melhor decisão. Os matriculei na escola de uma cidade maior, onde teriam mais oportunidades. Nos mudamos para um bairro simples, mas limpo, tranquilo e com vizinhos gentis. Meus filhos estão crescendo bem, vão à escola, fazem inglês, riem e estão felizes. O pai deles os visita de vez em quando. Eu nunca proibi isso, nunca me envolvi na relação deles com ele. Não acho justo tirar esse direito, embora ele e eu nunca tenhamos nos divorciado oficialmente. Hoje não tenho luxos, mas tenho o bem mais valioso. A tranquilidade de saber que meus filhos estão seguros, que apesar de tudo o que vivemos, seguimos de pé. E isso para mim já é o suficiente. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há muitos anos trabalhei com uma prima mais velha do que eu no Bosque da Chapada, em Minas Gerais. Ela tinha uma barraca lá por conta dos pais dela, e como eu estava sem trabalho naquela época, ela me ofereceu a chance de trabalhar com ela por um tempo, vendendo nas barraquinhas, doces, salgadinhos, bebidas, essas coisas. Sei que algumas coisas mudaram desde então, já que quem tinha barraca lá podia, na época, ficar até um pouco mais tarde, depois que todos os visitantes já tivessem saído do parque. A gente era um dos últimos a sair. Não que gostássemos disso, mas em dias de movimento alto, como finais de semana ou férias, aproveitávamos para ficar até o mais tarde possível, vendendo para o pessoal que estava indo embora. Se ganhássemos mais, meus tios nos pagavam um extra, e isso, no final do mês, ajudava que só. Foi por isso que não lembro se já eram 6:30 da tarde ou até 7. Já estava escuro, então havia pouquíssimas pessoas por ali. A gente conhecia o segurança daquela área, então ele esperava a gente sem problemas. Assim que fechávamos tudo, íamos rápido ao banheiro e depois íamos embora. Entramos as duas. Eu saí primeiro e, enquanto esperava minha prima do lado de fora, completamente sozinha, vi que na curva ao lado dos banheiros apareceu um rapaz fazendo gestos para que eu fosse até ele. Ele parecia ter uns 30 anos e claro que não dei atenção.
Fiquei preocupada porque não sabia o que ele queria. Ele não parecia ser conhecido dali e nem das outras barraquinhas. Enquanto eu o observava, percebi que ele tinha uma expressão triste, como se quisesse chorar. Com isso, dei alguns passos em direção a ele, que estava a uns 7 metros de mim, e perguntei em voz alta se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Era estranho porque, naquela direção, nem havia banheiros masculinos, nem nada, só floresta. Quando me aproximei um pouco, ouvi que ele fazia um som com a boca. Pensei que ele não podia falar e estava prestes a ir até ele sozinha quando minha prima saiu do banheiro. Eu disse a ela que havia um rapaz ali perto me chamando. Ela olhou e também o viu fazendo os mesmos gestos e aquele som baixinho. Não sei quem é, mas talvez ele precise de ajuda com alguma coisa, eu disse. Cadê o segurança? Ele pode ajudar, foi o que minha prima me disse. Procuramos o segurança com o olhar, mas não o vimos. Então ela sugeriu que fôssemos até o rapaz. Hoje eu sei que isso foi uma péssima ideia, independentemente de qualquer coisa. Estávamos sozinhas. Estava muito escuro por ali, e o que aconteceu foi tão horrível que não sei o que teria sido pior. Caminhamos em direção ao rapaz e confesso que fiquei apreensiva quando estávamos chegando perto dele. O vimos caminhar um pouco mais para trás dos banheiros, sumindo de vista, mas ainda dava para ouvir seus passos na parte onde não havia mais concreto, só terra, grama e folhas secas. Ouvíamos ele pisando nas folhas. Quando chegamos lá, ele não estava mais ali. Ficamos confusas e decidimos voltar. Ele podia ter corrido para a floresta ou algo assim. Mas então ouvimos de novo o som de passos em folhas secas, perto de uma árvore, não muito longe de nós. Olhamos ao redor, mas não vimos ninguém. O que aconteceu a seguir foi algo que nunca vou esquecer. No chão, ao pé daquela árvore, vimos como se fosse um rosto saindo, apenas o rosto de uma pessoa. Os olhos estavam fechados, mas a boca se movia sem emitir som algum. Aquilo nos assustou tanto que nem conseguimos identificar se era a mesma pessoa que nos chamava antes, se era outro homem ou uma mulher. Saímos correndo e gritando de medo. Encontramos o segurança alguns metros depois. Ele já vinha correndo em nossa direção, perguntando o que tinha acontecido. Contamos o que vimos perto dos banheiros. Ele nos disse que era melhor irmos embora mais cedo e que não deveríamos dar atenção a ninguém, principalmente àquelas horas. Segundo ele, acontecem coisas muito estranhas no bosque à noite. Nunca esqueci isso. Continuei trabalhando com minha prima por mais algumas semanas, mas não ficávamos mais até escurecer. Saíamos juntas com o público e nunca mais fomos àquele banheiro. Foi traumático demais ver aquilo. Mudei-me para minha nova casa no ano passado, durante o inverno. Era uma casa linda e espaçosa, com um grande quintal, e foi a primeira casa que comprei. A mudança foi um pouco complicada porque eu estava só, então tive que carregar tudo sozinho. Cheguei com o caminhão bem cedo pela manhã e limpei toda a neve da entrada. Depois comecei a levar todas as caixas e os móveis para dentro. Terminei bem tarde, por volta da hora do jantar. Saí para trancar o caminhão, planejando devolvê-lo na manhã seguinte. Não me lembro de ter feito muita coisa no restante da noite. Provavelmente assisti a algo no meu celular, mas não tinha montado minha cama ainda, então dormi no sofá da sala. Não era o sofá mais confortável, e enquanto tentava pegar no sono, ouvi um barulho estranho vindo de fora. Parecia que alguém estava caminhando até a minha varanda. Me sentei e ouvi atentamente, olhando para a porta da frente. O som parou antes que a pessoa alcançasse a porta. Esperei por um tempo,
até achar que estava imaginando coisas e acabei adormecendo. De manhã acordei e encontrei a porta da frente destrancada. Eu tinha certeza de que a havia trancado antes de dormir. Verifiquei se havia sinais de alguém andando do lado de fora, mas não encontrei nada. Devolvi o caminhão e passei o dia todo desempacotando e organizando o resto dos móveis. Concluí praticamente tudo até o fim do dia. Às 6, saí para jantar rapidamente e voltei para casa por volta das 7. Quando estacionei na entrada, vi algo estranho na neve do lado de fora da minha casa. Saí do carro e notei pegadas levando diretamente até a minha porta. Olhei ao redor e tentei seguir as pegadas para ver de onde vinham, mas elas terminavam na calçada, que já havia sido limpa. Podia ter sido apenas um vizinho querendo conversar, e foi essa desculpa que usei para me acalmar. Terminei de organizar o restante das coisas e, antes de dormir, verifiquei todas as portas e janelas. Quando cheguei à porta da frente, percebi imediatamente que estava destrancada. Peguei minha chave e testei a fechadura, certificando-me de que funcionava corretamente e não podia ser destrancada sem ela. Tudo parecia estar normal. Eu tinha certeza de que havia trancado a porta e a mantido trancada o dia todo. Não conseguia entender por que isso estava acontecendo. Nada tinha desaparecido da casa e não havia sinais de invasão. Quero dizer, estava frio, úmido e nevando lá fora. Se alguém tivesse entrado, teria deixado marcas de sapatos molhados por toda parte. Certifiquei-me de trancar a porta novamente e subi para o quarto para tomar banho antes de dormir. Enquanto saía do banho, ouvi algo no andar de baixo. Era um som suave e difícil de distinguir. Normalmente eu presumiria que não era nada, mas com tudo o que estava acontecendo tive que verificar. Me vesti e desci as escadas devagar. Quando virei a esquina ao redor da escada, vi um homem parado no corredor. Ele estava parado me encarando, com a porta da frente aberta atrás dele. Depois de um momento, corri de volta para o andar de cima e me tranquei no quarto. Não ouvi ele me seguir, mas ainda assim estava aterrorizado. Logo em seguida, ouvi passos percorrendo os cômodos no andar de baixo. Aproveitei a oportunidade para chamar a polícia enquanto o homem continuava andando pela casa. Depois de cerca de 2 minutos, ouvi a porta da frente bater com força e os passos deixando a propriedade. A polícia não encontrou nada útil e sugeriu instalar câmeras de segurança e trocar as fechaduras da porta. Fiz os 2 e o cara nunca voltou. Quase desejo que ele volte, só para que eu possa capturá-lo nas câmeras.